Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, um santo e abençoado domingo para todos. A nutrição diária para nós hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos do 2 ao 12. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés nos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este evangelho começa com os fariseus querendo colocar Jesus em prova. Vão para um assunto que para eles é um assunto extremamente de interesse. Afinal, eles queriam justificar as suas aberrações, os seus erros, usando até mesmo a própria palavra. Como ainda hoje é assim, quantas pessoas não usam da palavra de Deus para justificar as suas falhas, os seus erros? Ou seja, tiram do contexto da palavra e colocam em outra situação, e ainda diz que é Deus que está falando. Quantas pessoas não usam até a palavra de Deus para justificar a matança, a morte, né? Em nome de Deus se mata, usando a própria palavra. E aqui a gente tem um caso concreto. Os fariseus, querendo justificar o que eles faziam com as esposas, questionam Jesus sobre o divórcio. E Jesus logo pede para que eles voltem às origens, o que está escrito na palavra. E eles respondem, né? E Jesus diz: pois assim será. Deus fez o homem e a mulher, entregou um ao outro para que constituísse uma só carne, né? Para que se tornasse um só corpo, né? E aí Deus abençoou. Mas também Jesus pergunta o que Moisés também tinha ordenado. E eles vão dizer: olha, Moisés disse que podia dar uma certidão de divórcio. E Jesus vai então com clareza: Moisés falou isso por causa da dureza do coração de vocês. Na verdade, o que Moisés fez foi dar uma libertação para aquelas mulheres que eram não esposas, mas escravas daqueles homens. Não constituía verdadeiramente um casal, uma família, mas eram apenas objetos daqueles homens. Então, não era verdadeiramente um sacramento, uma bênção, mas eram exploradas. Então, Moisés, quando faz isso, ele não volta atrás da palavra de Deus, ele não contraria a palavra de Deus, mas ele vai ao encontro da palavra de Deus, que é da dignidade às mulheres. E aí, quando Jesus está em casa com os discípulos também voltam a fazer a mesma pergunta, e Jesus agora vai ser mais radical. Diz que aquele que de fato comete esse tipo de atitude, comete adultério, né? O homem ou a mulher, né? Porque aquilo que Deus une, o homem não separa. E termina o evangelho, Jesus novamente aqui colocando aquela criança no meio e fazendo esta grande comparação, né? Que deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus são como elas. E Jesus, quando coloca essa criança no meio deles, é para trazer que aqueles homens de coração maldosos não tinham coração de crianças. Nós precisamos ter coração de criança, um coração puro, um coração sem maldade.
um coração cheio do amor e da plenitude de Deus. Que um coração de criança não vai agir daquela forma. Um coração de criança vai estar sempre cheio do amor, da pureza e da graça de Deus. Um bom domingo, uma boa semana para todos. Que Deus abençoe a todos.